Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, Carmine falando, trazendo um vídeo de qualidade para te ensinar um pouco mais sobre operações seguras no mercado e como você pode fazer para conseguir ter uma renda recorrente, uma renda segura todos os meses no mercado. Se você é novo aqui no canal, eu já te convido para você se inscrever e ativar o sininho, assim você vai ser notificado todos os dias quando eu postar novos vídeos com novos ensinamentos, novos conteúdos e novas estratégias para você aprender a ganhar dinheiro de forma fácil, simples e segura, que é o mais importante. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma pergunta que também eu recebo com uma certa frequência. Muita gente pergunta: Carmine, você compra ações ou você só faz operação estruturada com opções? Sim, eu compro ações. Eu compro renda fixa também. Mas eu uso tanto ações como renda fixa de uma forma um pouco diferente que o mercado usa. Para mim, eles são estoque de margem, ou seja, todo o dinheiro que eu invisto, seja em ações ou em renda fixa, eu só faço isso para poder usar como garantia para fazer as operações com opções, as operações de renda segura que eu fui desenvolvendo e aperfeiçoando com o passar dos anos, para criar esse método que gera para mim uma renda recorrente e de forma segura todos os meses. Então, a minha estratégia principal é diversificar em operações e não em ativos. Então, eu diversifico em algumas operações com opções que me trazem segurança e me trazem um rendimento muito bom. E a alocação, de dinheiro, o investimento em ações, ela traz também um ganho patrimonial, aumenta o meu capital, me traz lucro, mas ele é principalmente para servir como garantia para que eu possa fazer essas operações com opções. E aí, falando um pouco mais sobre ações, quais os critérios que eu uso para escolher? Primeiro, principalmente Petrobras, porque tem uma excelente liquidez para fazer operação nas opções. Algumas outras ações, como Itaú, BOVA11, Banco do Brasil, também tem uma boa liquidez, mas eu não uso para fazer operações com opções. Com opções eu praticamente só faço com Petrobras mesmo. No entanto, em outras ações, quando eu vou fazer uma operação ou uma carteira de ações, eu olho algumas coisas, como análise técnica, que é a análise do gráfico de preços, as tendências, e olho também algumas coisas da análise fundamentalista. Por incrível que pareça, talvez, eu não lembro se eu já falei isso em alguns vídeos, com certeza eu já respondi a muitas pessoas que me perguntaram diretamente se eu usava análise fundamentalista. Eu falei sim, em algumas ocasiões eu uso. Não é a minha análise principal, mas ela tem algumas linhas de raciocínio que são bem interessantes. Então, eu vou fazer, por exemplo, hoje eu vou falar especificamente de um indicador que é bem interessante, que é o VPA, é o valor patrimonial, líquido por ações. O que quer dizer isso? Imagina o seguinte, a empresa, o quanto que vale uma empresa, fisicamente assim falando, coisas que a gente pode pegar. Ela vale o patrimônio que ela tem, descontado das dívidas que ela também tem, e os recebíveis que ela tem. Então, isso é o conceito de patrimônio líquido. Se a gente fosse pegar uma empresa como, por exemplo, a Petrobras hoje, vamos liquidar ela, vamos vender a Petrobras. Como que faria esse cálculo? É lógico que se faz uma avaliação, um valuation, do business, do negócio como um todo, mas esquece essa parte, de valores intangíveis, coisas que a gente não consegue colocar a mão. Vamos pensar naquilo que é palpável, que a gente fosse simplesmente liquidar. Pensa aí no seu comércio, na sua loja, na sua casa, em qualquer coisa que você tem. Então, se você fosse vender, é o valor do prédio, o valor do carro, dos imóveis que a empresa tem, as máquinas que ela comprou, se é uma indústria ali, o valor, soma ali o valor das máquinas, descontando ali a depreciação, aquela desvalorização contábil natural dos equipamentos. E aí você pega o que você tem de contas a pagar, contas a receber, desconta tudo isso e você vai chegar num número. Pronto, aquele ali é o patrimônio líquido da empresa. Algumas, às vezes, estão numa situação ruim, tem um patrimônio líquido negativo, outras estão bem ou normais, estão com patrimônio líquido positivo.
E aí, se você dividir pela quantidade de ações que a empresa tem, ou seja, o que é uma ação? Uma fraçãozinha da empresa negociada na Bolsa de Valores. Quem compra uma ação vira sócio imediatamente da empresa. Então, se você dividir pela quantidade de ações que a empresa tem, isso dá um número. E esse número é o VPA. É o valor patrimonial da empresa, ou seja, tudo que ela vale dividido pelo número da quantidade de ações que ela tem. Então, o caso da Petrobras, por exemplo, é uns 22,30 mais ou menos. Então, esse é o VPA da Petrobras, cada ação tem uma. E uma dica, né, anota aí, boa, tem um site no Brasil chamado Fundamentos, com U mesmo, né, no final, fundamentos.com.br. E ele é um site que reúne essas informações de análise fundamentalista. E aí, se você digitar o código da ação, PETR4, lá, Petro4, você consegue ver uma ficha onde tem ali todos os números, inclusive algumas explicações bem resumidinhas, mas estão lá, são boas, sobre o que são esses indicadores fundamentalistas. Análise fundamentalista, para quem nunca ouviu falar, é uma análise mais assim do negócio mesmo da empresa, né? É você analisar os números contábeis, ver se a empresa é lucrativa, como que ela está no setor em relação às empresas concorrentes, enfim, é uma análise mais voltada para a parte numérica ali da coisa, ali, a parte econômica. Então lá tem o VPA, tem os outros indicadores fundamentalistas, mas o VPA é um número interessante. Por quê? É como se fosse um nortezinho, né, do valor real. Igual opções têm valor real e o valor no tempo, né, a ação seria um valor real da ação, né? Quanto que ela deveria valer? Então, por exemplo, se o VPA da Petrobras é 22 alguma coisinha, então era isso ou mais que isso que ela deveria valer, porque imagina, se fosse vender a empresa, você iria, né, liquidar os ativos e aí ia dar mais ou menos uns R$22 por ação. Então esse é um grande número, um grande norte, né? Não é isoladamente um fator para você tomar uma decisão, vou comprar com base só no VPA, porque está abaixo ou acima do VPA, mas é um norte para a gente ter uma noção, poxa, essa empresa, se a gente fosse hoje vender ela, fazer uma conta aqui, racional mesmo do quanto ela vale, deveria valer R$22. Então, se está a 18, a 15, né, está com desconto, vamos dizer assim, isso vale para as outras empresas. É claro que tem casos particulares, tem empresas que o modelo de negócio da empresa é não ter muito patrimônio físico mesmo, né? Então, sei lá, um banco digital, por exemplo, não tem nem agência, então não tem muito patrimônio físico. De repente tem um escritório só e o modelo de negócio é todo online. Então, aí, nesse caso, esse múltiplo, esse indicador fundamentalista não faz muito sentido. Agora, uma indústria, uma fábrica, uma empresa como uma Petrobras da vida, né, extrai petróleo, demanda de ter equipamentos, demanda de ter usinas, refinarias, navios. Então faz sentido você analisar esse número por conta de você entender o quão estruturada ela está, né, para fazer ali a sua atividade e o quanto que o mercado está precificando a ação dela em relação a esse patrimônio que ela tem e a capacidade dela de gerar caixa e gerar lucro. Então faz muito sentido. E aí você pode usar isso como um norte para entender se as ações estão baratas, estão com desconto, e isso serve como uma bússola. E um segundo indicador que você pode trabalhar associado com esse é o P sobre VPA, né? O Pzinho lá, barra VPA ou P barra VP, que é a mesma coisa, cada site, cada sistema econômico mostra de um jeito. O que quer dizer isso? É o preço da ação dividido pelo VPA, que é o valor patrimonial da ação por preço. Então isso é um múltiplo aí, ele vai te dar ou 1, alguma coisa, 2, coisa ou 0, alguma coisa. Nesse momento, por exemplo, o da Petrobras está 0,8. Isso quer dizer o quê? Se o VPA é 22 e o preço da ação está abaixo de 22, então ela está com desconto. Então, que desconto é esse? De 20%, porque está 0,8 P barra VPA.
E aí, como que a gente analisa isso? A gente pode olhar para o histórico do setor, né? Ou o histórico da empresa em si a longo prazo, né? Em 20, em 10, 15, 5 anos. Então, quando a gente olha para o histórico desse indicador P sobre VP, né? Ou P sobre VPA, de empresas do setor de petróleo ou da Petrobras especificamente, a gente vê que é em torno de 1,5, 1,3. Ou seja, a ação costuma estar 30% ou 50% acima do valor de VPA dela, né, do valor patrimonial por ação. E agora ela está abaixo, está como se fosse realmente com um grande desconto. Então isso quer dizer alguma coisa, quer dizer que pode voltar para aquele valor lá e também pode nortear uma decisão sua. Quando estiver muito acima, se o mercado estiver, sei lá, esticado, quando estava a R$30, valia a pena comprar? Não, pô, estava bem acima do P/VPA histórico, né? Tava com um número bem acima, não valia a pena comprar porque historicamente o mercado negocia ao múltiplo de 1,3, 1,5. Então faz sentido isso. Aí isso vai variar também de setor para setor. Tem setor que multiplica, negocia historicamente a múltiplos de 3 vezes o P sobre o VPA, 6 vezes o P sobre o VPA. Tem setores, né, que são mais alavancados, aí vai depender de cada setor. Então fica essa dica para você, é uma coisa bem objetiva, né? É um número, não gera muita dúvida, apesar dessa análise toda, a fundamentalista ela não é só numérica, né? Ela tem muitas coisas que são subjetivas, porque o analista ele avalia, né, sei lá, a posição da empresa perante seus concorrentes, a capacidade de inovação da empresa. Então tem algumas coisas que são subjetivas, mas esses números, esses indicadores em si são bem objetivos, bem numéricos e bem simples de entender. Então, se a ação deveria valer isso aqui, sei lá, um VPA de 22, né? Isso aqui é o quanto vale ali o patrimônio da ação dividido pela quantidade de ação, e o P sobre VPA está 0,8, bom, está com um belo desconto. Então, mais uma vez, se você também nunca me ouviu falar, eu tenho um sisteminha que eu procuro manter, né, o meu preço médio histórico em ações como Petrobras, por exemplo, bem baixo, mais baixo possível. Então, nunca entro com o capital todo de uma vez, eu vou dividindo em lotes ali para ir comprando e vendendo de maneira que o meu preço fique sempre confortável, para que eu possa ter uma tranquilidade para fazer as operações com as opções e ter um rendimento e só usar aquela ação ali como uma garantia para poder fazer as operações em cima das opções. Então comenta aí para mim o que você achou dessa nova dica e se você já conhecia. Marca um amigo seu também para ele poder compartilhar com eles, com seus amigos, para eles terem acesso a essas informações e a gente ajudar as pessoas a entenderem que pode ser simples, a gente consegue desmistificar esse mundo dos investimentos e é sim possível, é bem possível e é muito razoável você ter todos os meses uma renda tranquila, uma renda segura, sem deixar o seu dinheiro parado na poupança, na renda fixa, você consegue fazer um rendimento muito melhor tendo um pouquinho de conhecimento. Então comenta aí quais são suas dúvidas que eu vou te responder, a minha equipe vai te responder, para você aprender cada vez mais sobre operações de renda segura no mercado. Tem um link de um curso gratuito aqui na descrição desse vídeo, que você pode fazer também. Então, te convido a fazer esse curso, é o curso básico, né, de operações de renda segura, para você também entender um pouco mais daquilo que a gente fala aqui no canal. Um grande abraço e eu te vejo no próximo conteúdo.